Olá, amigos da TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia. Conta sempre com a sua participação. Acesse o site www.tvnovaluz.com ou vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Recordamos que o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, foi publicado em 1857. O segundo livro, o Livro dos Médiuns, 1861. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O quarto livro, O Céu e o Inferno, em 1865. E o último publicado, A Gênese, em 1868. O periódico, com a função da divulgação da doutrina espírita, foi lançado também por Allan Kardec, com recursos próprios, em 1º de janeiro de 1858, em Paris, com o nome de Revista Espírita, e tinha como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, uma vez que, igualmente, eram publicados estudos sobre o aspecto da psicologia humana. Estamos, portanto, neste artigo de fevereiro de 1866. Vejamos nos slides, Revista Espírita, 1866, e que Kardec intitulou esse artigo Curas de Obsessões. Kardec recebe uma carta que diz: eis um segundo caso de obsessão que levamos a bom termo durante o mês de julho passado. A obsidiada tinha 22 anos e gozava de perfeita saúde. Vejamos o desenho da moça. A moça, de repente, foi tomada por um acesso de loucura. Os pais a trataram com médicos, mas inutilmente, pois o mal, em vez de desaparecer, tornava-se cada vez mais intenso, a ponto de ser impossível contê-la durante as crises. Vendo isso, os pais, a conselho dos médicos, obtiveram sua admissão numa casa de alienados, onde o seu estado não experimentou qualquer melhora. Nem eles, nem a doente conheciam o espiritismo, mas tendo ouvido falar da cura de Jane R., de que falei, vieram procurar-nos para saber se poderíamos fazer alguma coisa por sua filha tão infeliz. Vamos ver nos slides. Reunião mediúnica. Kardec, em sua reunião mediúnica, disse: nossos guias, consultados na primeira sessão, disseram que a jovem era subjugada por um espírito muito rebelde e que nós poderíamos reconduzi-lo ao bom caminho. A cura da jovem nos daria a prova da afirmação feita pelos espíritos guias. Em consequência, escrevi aos pais distantes 35 quilômetros de nossa cidade, dizendo-lhe que sua filha seria curada e que a cura não demoraria muito, sem, contudo, precisar exatamente a época. Evocamos o espírito obsessor durante 8 dias seguidos e ficamos bastante felizes por mudar suas más disposições, convencendo-o a parar de atormentar a jovem. Com efeito, a doente ficou curada, como haviam anunciado os nossos guias. Os adversários do espiritismo repetiam incessantemente que a prática dessa doutrina conduzia ao hospício. Pois bem, nós lhes podemos dizer que sempre foi exatamente o contrário. O espiritismo fez sair dele aqueles que lá haviam entrado. Entre mil outros, este fato é uma nova prova da existência da loucura por obsessão, cuja causa é inteiramente distinta da loucura patológica e que a ciência cura, e diante da qual diante da loucura obsessiva, a ciência falhará.
enquanto se obstinar em negar o elemento espiritual e a sua influência. Aqui o caso é bem evidente. Eis uma jovem a tal ponto apresentando os caráteres da loucura que os médicos não admitiram a influência espiritual e que foi curada a léguas de distância por pessoas que jamais a viram sem nenhum medicamento ou tratamento médico, unicamente pela moralização do espírito obsessor. Vejamos no slide 4, os espíritos obsessores. Afirma Kardec: há, pois, espíritos obsessores, cuja ação pode ser perniciosa à razão e à saúde. Algumas pessoas até diziam que aquela cura espontânea aconteceu devido a uma causa fortuita. Se tivéssemos de citar apenas um fato, sem dúvida seria temerário daí deduzir a afirmação de um princípio tão importante quanto esse. Mas os exemplos de curas semelhantes têm sido muito numerosos. Compreendemos, no entanto, que não tem sido sem vivo pesar que as famílias se veem obrigadas a buscar recursos que para elas são desconhecidos. Citamos várias curas desse gênero, notadamente nos meses de fevereiro de 1864 e janeiro de 1865, que contém duas relações completas, eminentemente instrutivas. Eis outro fato, não menos característicos, obtido no grupo de Marmande. Num vilarejo, Marmande, a algumas léguas dessa cidade, havia um camponês acometido por uma loucura de tal modo furiosa que perseguia as pessoas, tentando enforcá-las e matá-las. Em que, em falta das pessoas, o pobre homem atacava até as aves domésticas. Corria incessantemente pelos campos e não voltava mais para casa. Sua presença era perigosa. Assim, foi fácil obter autorização para o internar na casa de alienados de Cadillac, uma outra cidade. Nesse mesmo dia, o grupo mediúnico pôs-se em ação, inicialmente como em outros casos semelhantes. O espírito mostrou-se pouco tratável. O espírito, pouco a pouco, acabou por se humanizar e finalmente renunciou a atormentar aquele infeliz. Um fato muito particular é que declarou não ter qualquer motivo de ódio contra aquele homem, que aquele homem atormentado pela necessidade de fazer o mal, havia se ligado a ele como a qualquer outro, que agora o espírito reconhecia está errado e pedia perdão a Deus. Seu parente, ao visitá-lo, disse que o camponês se tornava mais calmo, mas ainda não tinha voltado para casa e se ocultava nos campos. Na visita seguinte, ele tinha voltado, mas estava sombrio e se mantinha afastado, já não procurava bater em mais ninguém. Alguns dias depois, ia à feira e fazia seus negócios habituais. Assim, meus irmãos, bastaram 8 dias para devolver ao camponês o estado normal. E isto sem nenhum tratamento físico. É fantástico. Casas de alienados.
Diz Kardec, é mais que provável que se o tivesse encerrado com loucos, ele teria perdido a razão completamente. Os casos de obsessão são tão frequentes que não há nenhum exagero em dizer que nos hospícios de alienados, mais da metade só tem da loucura a aparência, e que por isto mesmo a medicação vulgar é impotente. Olha que coisa séria Kardec nos fala neste artigo. O Espiritismo demonstra que a obsessão pode ser uma das causas perturbadoras do equilíbrio humano e, ao mesmo tempo, nos dá as ferramentas para remediar. Mas como se poderia reconhecer essas causas se não houvesse as evocações? Assim, as evocações servem para alguma coisa, diz Kardec. Digam o que disserem os seus detratores. É evidente que os que não admitem a alma individual, nem a sua sobrevivência, ou que, admitindo-a, não se dão conta do estado do espírito após a morte, devem olhar a intervenção de seres invisíveis como uma quimera, um sonho, né? No entanto, o fato brutal do mal e da cura lá estavam. Não poderiam ser levadas à conta da imaginação as curas operadas à distância, em pessoas que jamais foram vistas, sem o emprego de nenhum agente material. A doença não poderia ser atribuída à prática do espiritismo, desde que atingia até as pessoas que não acreditavam no espiritismo. Contudo, lá não havia nada de maravilhoso, mas eram efeitos naturais que existiram em todos os tempos e até então não eram compreendidos. Vamos ver no slide 6, o desejo de fazer o mal. Kardec pondera, não se vê entre os vivos seres maus atormentando outros mais fracos, até os deixar doentes e até matá-los, e isso sem outro motivo, senão a ignorância ou o desejo de fazer o mal? Há dois meios de restituir a paz à vítima: subtraí-la à autoridade de sua brutalidade ou desenvolver o sentimento do bem nos espíritos invasores. O conhecimento que agora temos do mundo invisível nos mostra povoado dos mesmos seres que viveram na Terra, uns bons, outros maus, e entre os maus, uns há que ainda se comprazem no mal, além de serem mal, gostam de ser mal, em consequência de sua inferioridade moral, e que ainda não despojaram de seus sentimentos perversos, não se despojaram. Estão entre nós, como quando vivos, com a única diferença que, em vez de ter um corpo material visível, eles têm corpo fluídico invisível, mas não deixam de ser os mesmos homens com senso moral pouco desenvolvido, buscando sempre ocasiões de fazer o mal a pessoas que conseguem se submeter à influência de obsessores encarnados que eram, tornaram-se obsessores desencarnados. Tanto mais perigosos porque agem invisivelmente. Afastá-los pela força não é coisa fácil, visto que não lhes podem apreender o corpo, o único meio de dominá-los. É o ascendente moral com cuja ajuda, pelo raciocínio e sábios conselhos, consegue-se torná-los melhores, ao que são mais acessíveis no estado de espírito do que
no estado corporal. Então, o que Kardec está dizendo, meus irmãos, é que o espírito mal na Terra, ao desencarnar, ele não vira bom. Ele continua mal, mas se torna mais fácil o acesso a eles, porque eles são mais sensíveis pelo estado de estarem invisíveis. Desde o instante em que são levados a renunciar voluntariamente aos tormentos que provocam, o mal desaparece, quando causado pela obsessão. Ora, compreende-se que nem são as duchas, nem os remédios administrados ao doente que podem agir sobre o espírito obsessor. Eis todo o segredo dessas curas, para as quais não há palavras sacramentais, nem fórmulas cabalísticas. É o diálogo sincero e amoroso, com argumentos lógicos, que irá sensibilizar o espírito e ajudá-lo a mudar o rumo da sua vida. Diálogos habilidosos. A habilidade, nós estamos vendo aí na gravura, um espírito lá, obsessor, através da médium, bem raivoso, e o doutrinador sendo ajudado pelo guia espiritual. A habilidade consiste em se saber domá-lo pelo seu caráter, em dirigir contato às instruções que lhe são dadas, como o faria um instrutor experimentado. Todas as questões se reduzem a isto: há ou não há espíritos obsessores? A resposta, no que dissemos acima, aí está. Os fatos materiais lá estão. Por vezes perguntam por que Deus permite que os espíritos maus atormentem os vivos. Com tanto mais razões, poderiam perguntar por que Deus permite que os vivos se atormentem entre si. É uma pergunta óbvia que Kardec faz. A verdade é que o mundo material e o mundo espiritual se compõem dos mesmos seres em dois estados diferentes. Óbvio, aí está a chave de todos esses problemas reputados sobrenaturais. Não nos devemos admirar mais das obsessões do que das doenças e de outros males que afligem a humanidade. Os homens sofrem aqui as consequências de suas imperfeições, porquanto, se fossem mais perfeitos, aqui não estariam, óbvio. Assim, meus irmãos e irmãs, venham estudar conosco esses ensinamentos preciosos deixados pelos nossos amigos da espiritualidade e copilado por Allan Kardec. Foram deixados pelos espíritos no sentido de nos mostrar o verdadeiro sentido da vida. O progresso é uma lei que precisa dos homens de boa vontade. Portanto, acione ao máximo a sua vontade de compreender a dimensão espiritual que nos cerca, de onde viemos, para onde vamos, para onde retornaremos. Lembre-se, conhecimento, oração e humildade. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.